Nicolelli sabe que precisa vencer uma série de obstáculos até o exoesqueleto se tornar realidade. Primeiro, é preciso criar uma nova geração de microchips que possam permanecer no cérebro com segurança durante anos. Segundo, Preciso criar sensores sem fio para o exoesqueleto andar sem empecilhos. OS. Sinais do cérebro são recebidos sem fio por um computador do tamanho de um telefone celular, que provavelmente ficará preso em um cinto. Terceiro, serão necessários novos avanços para decifrar e interpretar sinais cerebrais via computador. Para os macacos, bastaram poucas centenas de neuronews para controlar os braços mecânicos. Para humanos, será preciso, no mínimo, muitos milhares de neuronews para controlar um braço ou uma perna. E quarto, é preciso encontrar uma fonte de energia que seja portátil e potente o bastante para ativar o Exoesqueleto inteiro. A meta de Nicolelli era muito ousada: ter o exoesqueleto pronto para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, onde um brasileiro tetraplégico deu o chute inicial. Ele me disse, com orgulho, é a chegada brasileira à Lua. Avatares e substitutos. No filme Substitutos. Bruce Willis faz o papel de um agente do FBI que investiga assassinatos misteriosos. Os cientistas criaram exoesqueletos com tanta perfeição que superaram as capacidades humanas. São criaturas mecânicas, super fortes e com corpos perfeitos. Na verdade, são tão perfeitos que a humanidade passou a depender deles. As pessoas vivem o tempo todo em casulos, controlando mentalmente com tecnologias sem fio seus belíssimos Androides substitutos. em todos os lugares, há gente ocupada com afazeres. Mas são apenas substitutos perfeitamente modelados. Seus usuários envelhecem. Convenientemente escondidos. A trama dá uma virada súbita, quando Bruce Willis descobre que a pessoa por trás de assassinatos pode estar ligada ao próprio cientista que inventou os substitutos. Isso leva a questionar se os substitutos são uma bênção ou uma maldição. E no grande sucesso, Avatar. No ano de 2154 a maior parte dos minerais da Terra está esgotada, e uma companhia de mineração viaja para uma lua distante, chamada Pandora, no sistema estelar Alfa de Centauro, em busca de um metal raro. Unobtainium. Essa lua é habitada por nativos chamados Na'vi, que vivem em harmonia com a incrível natureza do lugar. Para se comunicar com o povo de lá, trabalhadores especialmente treinados são colocados em casulos, onde aprendem a controlar com a mente o corpo geneticamente modificado de um Nativo. Apesar da atmosfera perniciosa e do ambiente totalmente diferente da Terra, os avatares não têm dificuldade em viver naquele mundo. Porém, esse estranho relacionamento logo se deteriora quando a companhia mineradora descobre um rico depósito de Unobtainium. embaixo da árvore sagrada dos Cerimoniais Nasex. O conflito entre a mineradora, que quer destruir a árvore sagrada e escavar o solo para obter o metal raro, e os nativos, que veneram a árvore, é inevitável. Parece uma causa perdida para os nativos, até que um dos trabalhadores especialmente treinados muda de lado e leva os navios à vitória. Avatares e substitutos são hoje elementos de ficção científica, mas um dia podem vir a ser uma ferramenta essencial da ciência. O corpo humano é frágil, talvez delicado demais para os rigores de muitas missões perigosas, inclusive viagens espaciais. Embora a ficção científica seja cheia de explorações heroicas, de astronautas corajosos viajando até os confins da galáxia, a realidade é muito Diferente. A radiação no espaço é tão intensa que os astronautas teriam que ser blindados ou encarar o envelhecimento precoce, os efeitos nocivos da radiação e até câncer. Explosões solares podem atingir uma nave espacial com radiação Letal. Um simples voo transatlântico entre Estados Unidos e Europa expõe a pessoa a 1 milirem de radiação por hora, aproximadamente o mesmo que uma Radiografia dental. No espaço sideral, a radiação pode ser muitas vezes mais intensa, especialmente na presença de raios cósmicos e erupções solares. Durante grandes tempestades solares, a NASA de fato avisou aos astronautas na estação espacial para permanecerem em setores mais protegidos contra a radiação. Além disso, existem muitos outros perigos no espaço sideral, como micrometeoritos,
efeitos de ausência de peso prolongada e os problemas de adaptação a diferentes campos de gravidade. Após alguns meses de ausência de peso, o corpo perde uma grande porção de cálcio e sais minerais, deixando os astronautas incrivelmente fracos, mesmo com exercícios diários. Depois de um ano no espaço, os astronautas russos tiveram que sair das cápsulas se arrastando. Como minhokas. Além do mais, acredita-se que alguns efeitos da perda muscular e óssea sejam permanentes, e os astronautas sentirão pelo resto da vida as consequências da ausência de peso prolongada. O perigo de meteoritos e campos de radiação intensa na Lua é tão grande que vários cientistas propuseram montar uma estação lunar permanente numa gigantesca caverna subterrânea para proteger os astronautas. Essas cavernas são formações naturais de tubos de lava próximas a vulcões extintos. Mas o modo mais seguro de construir uma base lunar é com os astronautas sentados confortavelmente em casa. Assim ficam protegidos contra todos os riscos encontrados na Lua e, através de substitutos, podem cumprir as mesmas tarefas. Isso reduz consideravelmente os custos de viagens espaciais tripuladas, pois suprir as necessidades vitais de astronautas humanos custa muito caro. Talvez, quando a primeira nave interplanetária alcançar um planeta distante e um substituto de astronauta pisar em terreno alienígena, este poderá dar um pequeno passo para a mente. Um problema dessa abordagem é o tempo que leva para mensagens chegarem à Lua e além dela. Em pouco mais de 1 segundo, uma mensagem de rádio viaja da Terra até a Lua, portanto, substitutos na Lua podem ser facilmente controlados por astronautas na Terra. Mais difícil será se comunicar com substitutos em Marte, já que leva 20 minutos ou mais para os sinais de rádio chegarem ao Planeta Vermelho. Mas a utilização de substitutos tem implicações práticas mais perto daqui. No. Japão. O acidente com o reator de Fukushima em 2011 resultou num prejuízo de bilhões de dólares. Como os trabalhadores só podem entrar nas áreas com níveis letais de radiação por poucos minutos, a limpeza final pode levar até 40 anos. Infelizmente, não existem robôs suficientemente avançados para suportar a intensidade dessa radiação e fazer os reparos necessários. Os únicos robôs usados em Fukushima são bastante primitivos, basicamente câmeras simples, acopladas no alto de um computador sobre rodas. Um verdadeiro autômato, que possa pensar por si mesmo, ou ser controlado por um operador remoto, e fazer reparos em campos de alta radiação está a décadas de distância no futuro. A falta de robôs industriais foi um problema crítico também para os soviéticos. No acidente de 1986 em Chernobyl, na Ucrânia, os homens enviados ao local do acidente para apagar as chamas tiveram uma morte horrível, devido à radiação. Mikhail Gorbachev então ordenou que a Força Aérea apagasse o incêndio a seco, despejando de helicópteros 5.000 toneladas de uma mistura de cimento e areia rica em boro. Os níveis de radiação eram tão altos que foram recrutados 250 Millionen para contra a Katastrophe. Cada um deles só podia passar alguns minutos no prédio do reator fazendo os reparos. Muitos receberam a dose máxima de radiação permitida para a vida toda. Cada um ganhou uma medalha. Essa imensa operação foi o maior feito já realizado pela engenharia civil. Não poderia ter sido realizado pelos robôs atuais. É verdade que a Honda Corporation construiu um robô que possivelmente poderá entrar em ambientes mortalmente radiativos, mas ainda não está pronto. Os cientistas da Honda colocaram na cabeça de um operário um sensor de EEG, conectado a um computador que analisa as ondas cerebrais. O computador é conectado a um rádio que envia mensagens ao robô, chamado Asimo Advanced Step in Innovative Mobility. Desse modo, alterando suas próprias ondas cerebrais, o homem pode controlar o Asimo puramente com o pensamento. Infelizmente, esse robô seria incapaz de fazer reparos em Fukushima, pois só consegue executar 4 movimentos básicos, e todos se limitam a mover a cabeça e os ombros, e centenas de movimentos são necessários para fazer Reparos numa usina nuclear devastada. O sistema ainda não está desenvolvido o suficiente nem para efetuar tarefas simples, como girar uma chave de fenda ou bater um martelo. Nicolelli sabe que precisa vencer uma série de obstáculos até o exoesqueleto se tornar realidade. Primeiro,
é preciso criar uma nova geração de microchips, que possam permanecer no cérebro com segurança durante anos. Segundo, E. Preciso criar sensores sem fio para o exoesqueleto andar sem empecilhos. OS. Sinais do cérebro são recebidos sem fio por um computador do tamanho de um telefone celular, que provavelmente ficará preso em um cinto. Terceiro, serão necessários novos avanços para decifrar e interpretar sinais cerebrais via computador. Para os macacos, bastaram poucas centenas de neurônios para controlar os braços mecânicos. Para humanos, será preciso, no mínimo, muitos milhares de neurônios para controlar um braço ou uma perna. E quarto, é preciso encontrar uma fonte de energia que seja portátil e potente o bastante para ativar o Exoesqueleto inteiro. A meta de Nicoleles era muito ousada: ter o exoesqueleto pronto para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, onde um brasileiro tetraplégico deu o chute inicial. Ele me disse, com orgulho, é a chegada brasileira à Lua. Avatares e substitutos. No filme Substitutos. Bruce Willis faz o papel de um agente do FBI que investiga assassinatos misteriosos. Os cientistas criaram exoesqueletos com tanta perfeição que superaram as capacidades humanas. São criaturas mecânicas, super fortes e com corpos perfeitos. Na verdade, são tão perfeitos que a humanidade passou a depender deles. As pessoas vivem o tempo todo em casulos, controlando mentalmente com tecnologias sem fio seus belíssimos Androides substitutos. em todos os lugares, há gente ocupada com afazeres. Mas são apenas substitutos perfeitamente modelados. Seus usuários envelhecem. Convenientemente escondidos. A trama dá uma virada súbita, quando Bruce Willis descobre que a pessoa por trás de assassinatos pode estar ligada ao próprio cientista que inventou os substitutos. Isso leva a questionar se os substitutos são uma bênção ou uma maldição. E no grande sucesso, Avatar. No ano de 2154 a maior parte dos minerais da Terra está esgotada, e uma companhia de mineração viaja para uma lua distante, chamada Pandora, no sistema estelar Alfa de Centauro, em busca de um metal raro. Unobtainium. Essa lua é habitada por nativos chamados Na'vi, que vivem em harmonia com a incrível natureza do lugar, para se comunicar com o povo de lá. Trabalhadores especialmente treinados são colocados em casulos, onde aprendem a controlar com a mente o corpo geneticamente modificado de um Nativo. Apesar da atmosfera perniciosa e do ambiente totalmente diferente da Terra, os avatares não têm dificuldade em viver naquele mundo. Porém, esse estranho relacionamento logo se deteriora quando a companhia mineradora descobre um rico depósito de Unobtainium. embaixo da árvore sagrada dos Cerimoniais Nasex. O conflito entre a mineradora, que quer destruir a árvore sagrada e escavar o solo para obter o metal raro, e os nativos, que veneram a árvore, é inevitável. Parece uma causa perdida para os nativos, até que um dos trabalhadores especialmente treinados muda de lado e leva os navios à vitória. Avatares e substitutos são hoje elementos de ficção científica, mas um dia podem vir a ser uma ferramenta essencial da ciência. O corpo humano é frágil, talvez delicado demais para os rigores de muitas missões perigosas, inclusive viagens espaciais. Embora a ficção científica seja cheia de explorações heroicas, de astronautas corajosos viajando até os confins da galáxia, a realidade é muito Diferente. A radiação no espaço é tão intensa que os astronautas teriam que ser blindados ou encarar o envelhecimento precoce, os efeitos nocivos da radiação e até câncer. Explosões solares podem atingir uma nave espacial com radiação Letal. Um simples voo transatlântico entre Estados Unidos e Europa expõe a pessoa a 1 milirem de radiação por hora, aproximadamente o mesmo que uma Radiografia dental. No espaço sideral, a radiação pode ser muitas vezes mais intensa, especialmente na presença de raios cósmicos e erupções solares. Durante grandes tempestades solares, a NASA de fato avisou aos astronautas na estação espacial para permanecerem em setores mais protegidos contra a radiação. Além disso, existem muitos outros perigos no espaço sideral, como micrometeoritos, efeitos de ausência de peso prolongada e os problemas de adaptação a diferentes campos de gravidade.
Após alguns meses de ausência de peso, o corpo perde uma grande porção de cálcio e sais minerais, deixando os astronautas incrivelmente fracos, mesmo com exercícios diários. Depois de um ano no espaço, os astronautas russos tiveram que sair das cápsulas se arrastando. Como minhokas. Além do mais, acredita-se que alguns efeitos da perda muscular e óssea sejam permanentes, e os astronautas sentirão pelo resto da vida as consequências da ausência de peso prolongada. O perigo de meteoritos e campos de radiação intensa na Lua é tão grande que vários cientistas propuseram montar uma estação lunar permanente numa gigantesca caverna subterrânea para proteger os astronautas. Essas cavernas são formações naturais de tubos de lava próximas a vulcões extintos. Mas o modo mais seguro de construir uma base lunar é com os astronautas sentados confortavelmente em casa. Assim ficam protegidos contra todos os riscos encontrados na Lua e, através de substitutos, podem cumprir as mesmas tarefas. Isso reduz consideravelmente os custos de viagens espaciais tripuladas, pois suprir as necessidades vitais de astronautas humanos custa muito caro. Talvez, quando a primeira nave interplanetária alcançar um planeta distante e um substituto de astronauta pisar em terreno alienígena, este poderá dar um pequeno passo para a mente. Um problema dessa abordagem é o tempo que leva para mensagens chegarem à Lua e além dela. Em pouco mais de 1 segundo, uma mensagem de rádio viaja da Terra até a Lua, portanto, substitutos na Lua podem ser facilmente controlados por astronautas na Terra. Mais difícil será se comunicar com substitutos em Marte, já que leva 20 minutos ou mais para os sinais de rádio chegarem ao Planeta Vermelho. Mas a utilização de substitutos tem implicações práticas mais perto daqui. No. Japão. O acidente com o reator de Fukushima em 2011 resultou num prejuízo de bilhões de dólares. Como os trabalhadores só podem entrar nas áreas com níveis letais de radiação por poucos minutos, a limpeza final pode levar até 40 anos. Infelizmente, não existem robôs suficientemente avançados para suportar a intensidade dessa radiação e fazer os reparos necessários. Os únicos robôs usados em Fukushima são bastante primitivos, basicamente câmeras simples, acopladas no alto de um computador sobre rodas. Um verdadeiro autômato, que possa pensar por si mesmo, ou ser controlado por um operador remoto, e fazer reparos em campos de alta radiação está a décadas de distância no futuro. A falta de robôs industriais foi um problema crítico também para os soviéticos. No acidente de 1986 em Chernobyl, na Ucrânia, os homens enviados ao local do acidente para apagar as chamas tiveram uma morte horrível, devido à radiação. Mikhail Gorbachev então ordenou que a Força Aérea apagasse o incêndio a seco, despejando de helicópteros 5.000 toneladas de uma mistura de cimento e areia rica em boro. Os níveis de radiação eram tão altos que foram recrutados 250 Millionen para contra a Katastrophe. Cada um deles só podia passar alguns minutos no prédio do reator fazendo os reparos. Muitos receberam a dose máxima de radiação permitida para a vida toda. Cada um ganhou uma medalha. Essa imensa operação foi o maior feito já realizado pela engenharia civil. Não poderia ter sido realizado pelos robôs atuais. É verdade que a Honda Corporation construiu um robô que possivelmente poderá entrar em ambientes mortalmente radiativos, mas ainda não está pronto. Os cientistas da Honda colocaram na cabeça de um operário um sensor de EEG, conectado a um computador que analisa as ondas cerebrais. O computador é conectado a um rádio que envia mensagens ao robô, chamado Asimo Advanced. Step in innovative mobility. Desse modo, alterando suas próprias ondas cerebrais, o homem pode controlar o Asimo puramente com o pensamento. Infelizmente, esse robô seria incapaz de fazer reparos em Fukushima, pois só consegue executar 4 movimentos básicos, e todos se limitam a mover a cabeça e os ombros, e centenas de movimentos são necessários para fazer Reparos numa usina nuclear devastada. O sistema ainda não está desenvolvido o suficiente nem para efetuar tarefas simples, como girar uma chave de fenda ou bater um martelo. Outros grupos também exploraram a possibilidade de criar robôs controlados pela mente. Na Universidade de Washington, o Dr. Rajesh Rao criou um robô similar, controlado por uma pessoa usando um capacete de EEG. Esse relucente.
Robô humanoide tem 60 centímetros de altura e se chama Morpheus, como o personagem do filme Matrix. e o deus grego dos sonhos. Um aluno põe o capacete de EEG e faz gestos, como mover a mão, gerando um sinal de EEG que é gravado por um computador. O computador vai criando uma biblioteca de sinais de EEG correspondentes aos movimentos específicos de cada membro. Depois o robô é programado para mover a mão cada vez que o sinal correspondente de EEG for enviado a ele. Assim, quando a pessoa pensa em mover a mão, o Morpheus move a mão também. Quando alguém coloca o capacete de EEG pela primeira vez, o computador leva cerca de 10 minutos para calibrar os sinais do cérebro. Depois, domina-se a técnica de fazer gestos mentalmente para controlar o robô. Por exemplo, você pode fazer o robô andar em sua direção, pegar um bloco em uma mesa, caminhar 2 metros até outra mesa e pôr o bloco lá. A pesquisa está progredindo rapidamente também na Europa. Em 2012, cientistas da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça, revelaram sua última conquista, um robô controlado telepaticamente por sensores de EEG, cujo controlador fica a 100 km de distância. O robô tem a aparência de um aspirador de pó robótico Roomba, já encontrado em muitos lares. Mas, na verdade, é altamente sofisticado, equipado com uma câmera que consegue achar caminho num escritório repleto de mesas. Um paciente paralisado pode, por exemplo, olhar para uma tela de computador conectada a uma câmera de vídeo, no robô a quilômetros de distância, e ver pelos olhos do robô. Com o pensamento, o paciente é capaz de controlar os movimentos da máquina para contornar obstáculos. No futuro, podemos imaginar os trabalhos mais perigosos sendo feitos por robôs controlados por humanos dessa maneira. O Dr. Nicoleles diz: provavelmente seremos capazes de operar por controle remoto embaixadores e emissários, robôs e aeronaves de várias formas e tamanhos, enviados como nossos representantes para explorar planetas e estrelas em lugares distantes no universo. Por exemplo, em 2010 o mundo viu, com horror, 5 milhões de barris de petróleo bruto se espalhando pelo Golfo do México. O vazamento na plataforma Deepwater Horizon foi um dos maiores desastres com petróleo da história, e os engenheiros se viram praticamente impotentes durante 3 meses. Submarinos. Robóticos, guiados por controle remoto, se atrapalharão durante semanas. Tentando tampar o poço, porque não tinham a destreza e versatilidade necessárias para realizar a missão embaixo da água. Se pudessem usar submarinos. Substitutos, muito mais sensíveis para manipular ferramentas, o vazamento poderia ter sido controlado nos primeiros dias, evitando um prejuízo de bilhões em danos e ações judiciais. Outra possibilidade é que minúsculos submarinos substitutos possam um dia entrar no corpo humano e realizar cirurgias delicadas lá dentro. Essa ideia foi explorada no filme Viagem Fantástica, estrelado por Raquel Welch, em que um submarino é encolhido até o tamanho de uma célula de sangue e injetado na corrente sanguínea de uma pessoa com um coágulo no cérebro. O encolhimento de átomos viola as leis da física quântica, mas um dia será possível injetar MEMS, da sigla em inglês para sistemas microeletromecânicos, do tamanho de células na corrente sanguínea humana. Os MEMS são máquinas incrivelmente minúsculas, que cabem na ponta de um alfinete. Os MEMS usam a mesma tecnologia empregada no Vale do Silício, que possibilita colocar milhões de transistores numa pastilha do tamanho de uma unha. Uma máquina completa, com engrenagens, alavancas, polias e até motores pode ser menor do que o ponto final dessa frase. Um dia, será possível colocar um capacete telepático e comandar um submarino MEMS usando tecnologia sem fio para fazer uma cirurgia dentro de um paciente. Assim, a tecnologia MEMS pode abrir um campo inteiramente novo na medicina, criando máquinas microscópicas para entrar no corpo. Os submarinos MEMS poderiam até guiar nanosondas dentro do cérebro para conectar neurônios específicos. Dessa maneira, as nanosondas seriam capazes de receber e transmitir sinais do grupo de neurônios envolvidos em determinados comportamentos. A técnica eliminaria o procedimento pouco preciso de inserção de eletrodos no cérebro. O futuro, em curto prazo,
Todos esses avanços notáveis conquistados nos laboratórios do mundo inteiro podem aliviar o martírio dos que sofrem de paralisias e outras deficiências. Usando o poder da mente, eles serão capazes de se comunicar com as pessoas queridas, controlar cadeiras de rodas e camas, andar com membros mecânicos guiados mentalmente, manejar utensílios domésticos e levar uma vida Semi-normal. Mas, em longo prazo, esses avanços poderão ter profundas implicações práticas e econômicas no mundo. Em meados deste século, interagir mentalmente com computadores pode ser comum. Como a informática é uma indústria de muitos trilhões de dólares, capaz de produzir jovens bilionários e corporações da noite para o dia, avanços na interface mente-computador irão reverberar em Wall Street e também na nossa casa. Todos os acessórios que usamos para acessar computadores, mouse, teclado, etc., podem acabar desaparecendo. No futuro, poderemos simplesmente dar comandos mentais e nossos desejos serão cumpridos por minúsculos chips. Ocultos no ambiente. Sentados no escritório, passeando no parque, vendo vitrines ou parados, só relaxando, nossa mente pode estar interagindo com um monte de chips escondidos, permitindo-nos saber nosso saldo no banco, fazer reservas num restaurante ou comprar ingressos para o teatro. Os artistas também podem usufruir bastante dessa tecnologia. Ao visualizarem uma obra, a imagem poderá ser enviada via sensores de EEG para uma tela holográfica em 3D. Como a imagem mental não é tão exata quanto o objeto original, o artista pode aprimorar depois a imagem em 3D e visualizar a obra Retocada. Após alguns ciclos, ele pode produzir a imagem final numa impressora 3D. Da mesma forma, engenheiros poderão criar modelos em escala de pontes, túneis, aeroportos, usando apenas a imaginação. Poderão alterar as plantas rapidamente, com o pensamento. Peças de máquinas sairão da tela do computador para uma impressora 3D. Alguns críticos, porém, alegaram que esses poderes telecinéticos têm uma grande limitação: a falta de energia. No cinema, seres superiores têm o poder de mover montanhas com o pensamento. No filme X-Men, o confronto final, o supervilão Magneto tem a capacidade de mover a ponte Golden Gate, simplesmente apontando os dedos, mas o corpo humano só consegue reunir, em média, cerca de 1/5 de cavalo de força, o que é muito pouco para realizar as proezas que vemos nas histórias em quadrinhos. Portanto, todos os feitos Herculeus de seres superiores telecineticos parecem sehr pura fantasia. Mas há uma solução para o problema da energia. Será possível conectar o pensamento a uma fonte de energia que amplia milhões de vezes a nossa força. Assim, conseguiremos chegar perto de ter a força de um deus. Num episódio de Jornada nas Estrelas, a tripulação viaja para um planeta distante onde encontra uma criatura divina que diz ser Apolo, o deus grego do sol. Ele é capaz de realizar mágicas que deslumbram a tripulação, e diz até que tinha ido à Terra, muitas eras antes, onde os terráqueos o adoravam. Mas a tripulação, que não acredita em deuses, suspeita de charlatanice. Depois descobrem que o deus sabia controlar mentalmente uma fonte de força escondida, que fazia todas as Magicas. Quando a fonte é destruída, ele se torna um mero mortal. Da mesma forma, no futuro nossa mente talvez controle uma fonte de energia que nos dê superpoderes. Por exemplo, um mestre de obras poderá usar telepaticamente uma fonte de força para energizar máquinas pesadas e construir sozinho casas e edifícios complexos, usando apenas o poder da mente. Todos os pesos seriam levantados pela força da fonte de energia, e o construtor seria como um maestro, orquestrando todo o movimento de guindastes gigantescos e escavadeiras potentes, por meio do pensamento. A ciência está começando a se equiparar à ficção científica em outro aspecto. A saga de Star Wars Se passa numa época em que civilizações se espalharam por toda a galáxia. A paz é mantida pelos Cavaleiros de Jedi, um grupo de guerreiros altamente qualificados para usar o poder da força, ler pensamentos e manejar